Glória a Deus. Queria saudar a todos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus, amém? Aleluia. Eu acho que o pastor Ednardo esqueceu de falar, mas eu quero falar para vocês sobre os nossos carnéis, né? Nós estamos com esses carnéis aí que estamos pela fé determinando, crendo que o Senhor vai usar nossas vidas, né? Cada um de nós pegar um, dar o valor que puder, para que a gente possa cobrir a igreja do Higino até abril. Então, uma decisão que Deus falou comigo foi de determinar um tempo para a gente cobrir. Porque a gente tem visão, a gente tem propósito, mas se a gente não estabelecer uma data, amanhã, já viu aquele negócio? Amanhã eu começo, amanhã a gente faz. Aí, esse amanhã, todo dia tem uma amanhã e a gente nunca acerta. Então, não só para a igreja, mas como para a nossa vida pessoal, nós devemos determinar um tempo. Aprendemos no domingo passado que a forma de demonstrar o nosso coração e atrair Deus para a nossa vida é através das doações. Por mais que eu fale muito pouco sobre isso, isso é de extrema importância. Eu vi alguns irmãos aqui trabalhando, acho que um deles está ali, o Pepita, né? Hoje está aqui assistindo o culto, né? Para honra e glória do Senhor Jesus, mas alguém que estava batalhando direto por carradas, né? De coisa, o irmão aqui também ajudando para que a gente pudesse colocar bastante aterro ali, era uma região bem profunda, bem desnivelada, para nivelar e a gente ter a igreja. Então, louvo a Deus pela vida de vocês. O que eu quero dizer? Cada um faz a diferença. Se eu fosse falar o nome de cada pessoa que tem trabalhado aqui, que tem abençoado, eu ia passar algum tempo do culto falando, agradecendo. Mas você que tem feito a diferença, feito a sua parte, seja ministrando, seja trazendo comida, seja cuidando das crianças, pregando, abrindo a sua casa, de alguma forma, eu queria agradecer a você que está nos ajudando, você que está trabalhando, você que está abrindo a sua casa e você que está aqui hoje, porque eu sei que são muitas lutas que nós passamos durante a semana, às vezes lutas inimagináveis, que ninguém imagina a luta que você passa para chegar num culto ou permanecer na sua fé. E eu quero te encorajar hoje, sabe por quê? Porque o tema da mensagem de hoje é: vencedores são encorajadores. Diga assim: vencedores são encorajadores. E se nós unirmos a nossa fé nesse propósito, nós vamos conseguir. Qual é a ideia? A ideia é que cada um vem aqui espontaneamente, pega um desses carnês, coloca o seu nome e todo mês dá uma oferta que Deus colocar no seu coração. Ora para Deus colocar no seu coração. Sabe o que Deus tem falado comigo? Eu vou falar com pessoas para vir falar comigo a respeito da igreja, a respeito de bênção, que Deus vai falar. Quando Deus falar com você, não pense que você está maluco, viu? É porque eu estou orando por você, para que Deus venha falar com você no seu coração, para que seja Deus e não um homem, mas seja Deus que venha colocar um propósito no nosso coração. Eu já compartilhei com você uma vez, que eu era novo convertido, e eu tinha um carro conversível, eu estava nos Estados Unidos dirigindo um carro conversível, um Mustang, e Deus falou comigo, dizendo que uma pessoa precisava de uma cesta básica, né? E eu falei: meu Deus, será? Eu estou ficando maluco, aqui todo mundo bem de vida, né? E um amigo que estava do meu lado, eu compartilhei com ele, ele disse: Deus também está falando isso no meu coração, que uma pessoa está precisando de uma cesta básica. Então nós paramos em um supermercado e compramos muita coisa mesmo. Começamos a encher o carrinho de carne e leite e iogurte, compramos tudo. Porque a gente lá, assim, a gente está mais acostumado a comer fora, né? Quando a gente mora fora, lá nos Estados Unidos, a gente tem um tempo bem corrido, então é muito mais fácil comer fora. Então a gente sempre comia fora direto, quase nunca em casa. Então compramos, foi muita comida mesmo, que a gente não conseguia nem carregar. Deus falando comigo ao meu coração, e desse meu amigo, e a gente estava muito feliz assim. Agora, aí a gente ficava aquela dúvida, que eu era novo convertido, e eu não entendia, será que foi Deus mesmo que falou? E já pensou se eu chegar lá, eles disserem assim para mim: não estamos precisando de nada não. Isso era nos Estados Unidos, tá? Mas olha o que acontece, como Deus confirma. Quando eu chego lá, primeiro, lá era um condomínio fechado, era um condomínio legal, fechado,
para você entrar, você tinha que tocar, né, nesse interfone lá, para alguém liberar você, para você entrar. E a gente não era de fazer muita visita lá, entendeu? Na casa dessa pessoa que a gente foi abençoar. E outra, deixa eu te contar quem era. Era um pastor. E a gente pode pensar assim, pastor não tem necessidade, né? Talvez pastor não demonstre, né, que tem necessidade, mas às vezes tem. E aí é o seguinte, Deus nos levou até lá, e aí eu pensei e falei com ele, nós temos que ter uma estratégia para entrar ali. O que a gente vai dizer? E a filha desse pastor, ela fazia parte do Ministério de Louvor e era nossa amiga. Então, vamos dizer assim, que a gente vai visitar ela, né? Quer falar com ela. E aí, a gente falou lá, eu ia falar o nome dela aqui, não quero falar, mas eu falei, ei, a gente está aqui, queria visitar você e tudo. Aí ela abriu o portão, quando a gente abriu e eu estacionei na frente do condomínio do apartamento, e era um térreo mesmo, o deles era térreo, e a gente entrou lá e estava o carro cheio de comida, sacola pesada, olha, batemos na porta e eu disse assim, eu não sei por que eu estou fazendo isso, mas foi Deus que mandou. Foi Deus que mandou e a gente começou a entrar. Eu só queria colocar essas comidas aí. E eu lembro que lá era um corredorzinho, a comida, como é o nome? A cozinha americana. A gente entrou. Quando a gente entrou, estava entrando, ela abriu a porta para a gente. O pastor estava de joelho orando e a despensa não tinha nada. Nada. Eles não tinham nada. Eles eram recém-chegados do Brasil, não falavam inglês e estavam passando por uma situação muito difícil. Então, Deus nos usou, e quando a gente viu que a situação realmente era difícil, Deus não tocou só o nosso coração de dar as comidas, mas também de dar uma oferta para eles. Então, tudo que a gente tinha na carteira naquele dia, tanto eu como esse meu amigo, a gente deu. E muito alegre, e a gente saiu de lá quebrantado, chorando, porque Deus tinha nos usado. Então, eu queria dizer para vocês assim, não tem nada melhor do que você ser usado por Deus na vida de alguém, né? Alguém aqui, que está aqui, que eu não vou falar nome, que pediu para não falar nada, também nos doou uma grande quantidade de alimentos nessa semana. E eu falei, olha, Deus é tão maravilhoso, né? Que eu preguei sobre doar, a pessoa não estava no culto, mas Deus estava falando com eles, e eles nos abençoaram com muitos alimentos. Eu já comuniquei o pastor Ednardo, eu sei que a gente se juntou, né? Uma salva de palmas para o Senhor Jesus. Eu não tenho problema em reconhecer as pessoas que têm dons, né? A minha maneira de falar, às vezes eu sou mais, sei lá, eu tenho amor pelas pessoas, amo, mas às vezes eu sou muito tranquilo, às vezes eu sou mais duro, às vezes eu tenho uma mistura de tudo, né? Mas eu sou mais na minha, eu sei reconhecer as coisas. Nesse dia eu estava aqui na reunião no discipulado e eu falei, vamos montar cestas de Natal? E vamos fazer o quê? Tinha uma irmã aqui que faz as decoração, né? Aí eu disse assim, irmã, aí essas frescurinhas aí, tu faz. A minha maneira de falar, né? Que era fazer o embelezamento da cesta, botar aquele papelzinho de vermelho, um lacinho, para a gente dar de presente. E eu sei que vamos fazer várias cestas com esses alimentos que foram doados, ou seja, é o coração de Deus, quer dizer que Deus está falando contigo. E quando a gente obedece a Deus, a honra e a glória vai para o Senhor Jesus. Então, não mencionei nome por causa disso, mas eu quero dizer a pessoa que Deus tocou o coração, foi Deus que falou contigo. Deus falou comigo e Deus falou contigo. Então, Deus, Ele faz coisas maravilhosas na nossa vida. Então, é muito importante a gente ouvir Deus, porque quando a gente ouve Deus, a gente abençoa pessoas. Diga assim, quando você ouvir Deus, mais alto, quando você ouvir Deus, você vai sempre abençoar pessoas. Amém? Então, hoje eu queria estar ministrando para você, né, que vencedores são encorajadores. Encorajadores. Depois daquele dia, eu tive essa experiência com Deus. Essas pessoas que foram abençoadas, a gente ainda era, sabe o que? Adolescente. Eu era adolescente nesse tempo que Deus falou comigo, quase audivelmente, enquanto eu dirigia, um carro correndo, ouvindo um rapzão. Era evangélico, mas... E aí
e tal, e Deus falou comigo. Ah, Deus não fala com você se você estiver ouvindo uma música dessa maneira, pois Deus falou comigo. A gente tem que tomar muito cuidado com a nossa religiosidade, porque, não, Deus só fala se for nessa música, Deus só fala se for com hino. Cuidado, porque às vezes a gente está sendo religioso, depende do teu coração, como é que Deus fala. O que acontece hoje? Hoje as pessoas são desencorajadas e qualquer coisa que acontece na vida delas, se elas estiverem num contexto de igreja, adivinha de quem é a culpa? Do pastor, que nem sabe o que está acontecendo e por que está acontecendo as coisas. Mas vocês têm que entender algo que eu sempre repito aqui. Eu amo cada um de vocês e eu quero o melhor para a vida de vocês. Eu nunca vou entrar dentro de uma casa que eu aprendi com Jesus que ele bate a porta e se alguém abrir a porta, ele entra e ele ceia. Então você nunca vai me ver invadindo a sua casa. É por isso que a gente faz aqui um apelo. Você que quer convidar o Senhor Jesus para entrar na sua vida, entrar na sua casa, vem aqui à frente. Ou seja, quem faz o convite? Você. Você faz o convite. Quando você é filho de Deus, você sabe que existe uma casa do Pai, que você tem que vir até lá. Você lembra que o melhor pai do mundo, Deus, quando ele fala da parábola do filho pródigo, mas eu acho que esse nome está errado, devia ser a parábola do pai, devia ser a parábola do coração de pai verdadeiro. Ele deixou o filho ir fazer o que ele queria, mas quando o filho voltou, porque ele sabia do caminho de casa, ele aceitou. Porque ele não tinha nenhum problema com o pai. O pai era bom demais. Ele saiu por causa da natureza dele, que ele queria experimentar outras coisas. Ok, ele perdeu toda a herança, mas ele voltou para a casa do pai. Diga assim, mesmo que eu perca tudo, mais alto, mesmo que eu perca tudo, se eu voltar para a casa do pai, ele me recebe, porque ele me ama. Deus te ama e ele te recebe. Amém? Então eu quero te encorajar hoje, vou pregar uma mensagem nova, né? Que toda mensagem que eu ministro aqui normalmente é nova, é raro eu repetir uma mensagem. Eu quero que você abra a sua Bíblia aí em Gênesis capítulo 49. Gênesis 49. Fala assim, vou abrir aqui também. Gênesis é bom, né? Que é o primeiro livro da Bíblia, não tem como você errar. Olha lá. Gênesis 49, versículo 19. Gade será atacado por um bando, mas é ele que o atacará e o perseguirá. Vamos lá. Gênesis, no capítulo 49, Jacó. Quem lembra de Jacó? Jacó tinha lutado com Deus e disse que não ia deixar o anjo ir embora até que ele fosse abençoado. Então, o que aconteceu? Deus mudou o nome de Jacó para Israel. Agora o nome dele era príncipe, né? Antigamente era conhecido como mentiroso, como enganador, mas ele recebeu um novo nome. Ou seja, ele era príncipe agora. E ele tinha uma unção sobre ele, porque ele venceu em Deus. Eu quero dizer para você, existe coisas na sua vida que você tem que vencer em Deus. Não tem outro jeito, não tem outra pessoa, não tem bens. Você vai ter que vencer em Deus. Você vai ter que tirar um tempo para orar, se consagrar e vencer em Deus. Quando a gente não vence em Deus, a gente culpa alguém, a gente se machuca com alguém, alguém é o culpado. Porque está faltando eu vencer em Deus, ouvir a Deus e entender a voz do Senhor. Eu vejo isso muito claro na vida de Jacó. Mas Jacó tinha 12 filhos. E Jacó era um pai que ele ia liberar uma palavra para cada filho. Deixa eu te falar uma coisa. Talvez Jacó, ou Israel, ele liberou uma palavra para cada filho dele e disse o que iria acontecer. E Deus simplesmente assinou embaixo. Exatamente o que Jacó tinha dito, que Israel estava falando para os seus filhos, foi o que ia acontecer com eles mais na frente. E eu escolhi um deles para falar para vocês, que é Gade. Eu vou falar para vocês o que ele falou para Gade, para ele preparar. O pai prepara o filho. O nome Gade queria dizer o seguinte, que ele iria ser atacado por um bando. Ele era como se ele ia ter uma vida muito difícil, o Gade.
Ele ia se passar por muitas lutas. Olha aí o versículo 40, versículo 19. Capítulo 49, versículo 19. Lá no capítulo 49, versículo 1, fala assim, ó: então Jacó chamou seus filhos e disse: ajuntem-se a meu lado, para que eu lhes diga o que lhe acontecerá nos dias que virão. Olha só, isso é forte. Sabe por quê? Porque ele estava preparando os filhos dele para os dias que virão. Muitos de nós não queremos preparar os nossos filhos para os dias que virão. Queremos passar a mão só na cabeça, não quer treinar, não quer disciplinar, não quer mostrar o que tem que ser feito. Deixa ele brincar, só brincar. Tem que brincar, criança deve brincar. Mas criança tem que aprender a orar, criança tem que aprender a honrar. Se você for muito mimado quando você é criança, você não vai conseguir ouvir um não. Quando alguém dizer não, não pode. Ou senão, quando alguém for tentar lhe corrigir alguma coisa, você vai sempre querer debater, vai sempre querer trazer outra coisa. Por que não é feito dessa maneira? Por que acontece como de outro jeito? Não consegue ouvir a voz do pai. E aí você entra na igreja, não ouvia seu pai, e hoje também não ouve qualquer autoridade que venha tentar lhe dar um conselho que seja para o seu bem. A gente tem essa problemática que vem desde a infância, ou porque a gente viu outras coisas. Mas você pode dizer: mas meu pai nunca falou coisa boa para mim, ou eu nem tive pai. Mas eu vou dizer para você, no momento que você aceita o Senhor Jesus, você tem um Pai Celestial que tem promessas para você. Lembra de Jacó? Jacó, depois que ele lutou com Deus e mudou o nome dele, Deus disse: o seu nome a partir de hoje será Israel. A vida dele mudou. Ele começou a ter paz interior e ele parou de fugir. Ele era abençoado, só que ele vivia fugindo. Existem pessoas que vivem fugindo dos problemas, vivem fugindo das situações, vivem com muita falta de paz de espírito lá dentro, porque elas não se encontraram ainda. E Deus quer dizer: olha, você é amado, você é amada, e Deus quer te fazer mais que vencedor. Eu quero Deus fazendo para você, você tem outra chance, você vai recomeçar. Então, essa palavra que é tão tremenda, esse Gênesis 49, 19, que era Israel profetizando para Gade. Ele diz assim: Gade será atacado por um bando, mas é ele que o atacará e o perseguirá. O que quer dizer com isso? Quer dizer que ele ia passar por lutas, que ele ia passar por dificuldades, que ele ia cair, que as coisas não iam ficar fácil para ele. Porém, no final, ele venceria, ia atacar os inimigos. Agora imagina só, se você não tem uma palavra de Deus, você está passando por lutas inimagináveis, você está passando por situação muito difícil, não vê nada mudar, vê que as coisas estão afundando, não sabe, não tem saída, e você nem consegue lembrar de uma coisa que você nunca ouviu. Uma palavra que você iria ser um vencedor, uma promessa que você iria conseguir, que você iria conquistar, que onde você pisasse a planta dos seus pés, Deus iria te dar. É incrível, né? Às vezes, quando você anda com Deus, às vezes coisas muito difíceis acontecem com você. Coisas assim que não dá para contar, nem dá para explicar. Aí Deus vai e faz um grande milagre, como fez com o povo lá no Egito, tirou o povo lá com milagres. Aí de repente o que é que aparece lá? Um mar vermelho na frente, outra coisa impossível. Aí Deus vai lá e faz outro milagre. Só que é o seguinte, do primeiro milagre para o segundo milagre, o que acontece? A maioria das pessoas já estão desencorajadas. Ai, Deus fez um milagre na minha vida, eu consegui uma coisa tremenda, mas essa dificuldade agora, como que eu vou vencer? Aí começa a reclamar, começa a culpar o líder, começa a virar aquele fuzuê todo, que ele guiava muita gente mesmo, Moisés. E aí Deus diz: toca na água com cajado que elas vão se abrir. Ou seja, Deus te chamou para viver o sobrenatural, a dependência de Deus. Sabe qual é o maior pecado que existe hoje? A independência de Deus. Você precisa de Deus, e você tem que entender isso, que você precisa de Deus para continuar vive, alegre e entusiasmado nas coisas de Deus. Você tem que ver Deus todos os dias, porque as lutas são grandes, as dificuldades são enormes. O que ele estava dizendo para Gade é que a sua vida não vai ser fácil. A sua vida vai ser difícil, você vai passar por guerras, você vai cair, você vai parecer que não tem solução. Mas aí ele diz assim: mas é ele que o atacará e o perseguirá. Se você não desistir, você vai vencer.
Se você não desistir, se você não inventar de de se entregar, não se entregue por nada. Não se entregue pela dificuldade que você está passando hoje. Não se entregue, porque no final você vai vencer. Deus disse que Ele é mais do que vitorioso. Jesus foi mais do que vitorioso, mas a vida dele foi tomada, mas Ele ressuscitou. Ele não ficou morto. O negócio é o seguinte: quando as coisas apertam, quando as coisas ficam difíceis, a tendência é a gente entrar em desespero. Desespero. Eu já encontrei várias pessoas querendo tirar suas vidas. Várias vezes eu fiquei acordado de madrugada do lado de alguém que queria tirar sua vida. E eu tinha que estar acordado, porque senão ele e tirava a vida. E não foi uma ou duas pessoas não, foi mais. Foram mais pessoas do que essas. Eu tenho que passar a noite acordado, vigiando e orando por alguém. Dizer, não pode, repreendendo doenças psicossomáticas, depressão, síndrome do pânico, tudo isso. Olha, eu vou dizer uma coisa para você. Para você vencer na vida, você tem que lutar. Você tem que perseverar. Não existe vitória sem batalha. Não existe. Não existe. E quando você está... Sabe quando é que você sabe que você está sem foco? Quando você está culpando alguém pelos seus problemas. Você começou a culpar alguém, você está desfocado. Ninguém tem culpa dos seus problemas. Ninguém tem culpa. Faz parte da vitória as adversidades. Faz parte da vitória os problemas. Faz parte da vitória você ir para cima, você atacar, você não retroceder. Então, mesmo que você esteja quebrado, você esteja desanimado, você esteja, fraco, você tem que dizer para você mesmo: eu não posso desistir, eu tenho que lutar, eu tenho que ir, porque não vai adiantar eu ficar em casa, não vai adiantar eu me esconder, não vai adiantar eu parar, eu preciso prosseguir. E aqui, o pai dele estava liberando para ele: a sua vida vai ser muito difícil, Gade, mas você nasceu para vencer. No final você vai vencer, no final você vai conseguir. A sua vida vai ser difícil, você vai passar por problemas. O que Jesus disse? Eu coloco vocês no meio, ovelhas no meio de lobos. Tem pessoas tentando derrubar, tem pessoas tentando falar mal, tem pessoas trazendo profecia do inferno contra a vida de um, de outro, coisa que não vem de Deus, está repreendido. Por isso que eu digo, vencedores são encorajadores. Diga comigo, vencedores são encorajadores. Aqui, quando eu chego aqui, em 1 João capítulo 1, 12, fala o seguinte: contudo, isso aqui até eu ensinei aqui na nossa reunião de discipulado. Contudo, aos que receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Quando eu leio, aos que receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Eu não preciso ser um professor de português para entender que quando se fala deu-lhes o direito de se tornarem, quer dizer que não eram, tá bom? E aí começa um grande debate. Quer dizer então que eu não era filho de Deus? Não. Antes de aceitar Jesus, não. Você era criação de Deus e Deus sempre te amou. Mas quando você recebe, por que não? Porque quando a gente nasce, nós nascemos com a natureza de Adão e Eva, a natureza do pecado. Por isso somos tendenciosos ao pecado, a errar. Então, quando você recebe o Senhor Jesus na sua vida, você o aceita, deu-lhes o direito de se tornarem. Você se tornou filho de Deus. Diga assim: eu sou filho de Deus. E você sabe que Deus não perde batalha. Ele é mais do que vitorioso, ele já conquistou tudo, ele é o criador de tudo. Você precisa saber quem você é, a sua identidade. Não quer dizer que um filho de Deus não vai ter batalha, não quer dizer que um filho de Deus não vai ter lutas e às vezes vai cair, né? Tem um Provérbios que fala: pois ainda que o justo caia 7 vezes, tornará a erguer-se. Essa é a palavra de Deus. O justo quer dizer aquele que volta a lutar, aquele que tenta de novo, aquele que se levanta mais uma vez. É esse que a Bíblia chama justo. É aquele que tenta mais uma vez, que vai de novo. Provérbios 24:16. Pois ainda que caia o justo 7 vezes, tornará a erguer-se. Deus quer te levantar. Diga assim: Deus quer
me levantar. E eu quero te dizer uma coisa, você pode escutar qualquer vídeo meu na internet, novo ou velho. Se teu pai, a tua mãe não profetizou uma bênção para ti espiritual, para que venha acontecer, eu garanto que você vai entender que seu pastor profetizou para você uma bênção para você, uma palavra que você vai vencer, que os demônios têm que sair, que a luta tem que acabar. Vai chegar uma hora que vai acabar essa luta, vai chegar uma hora que vai passar esse tempo de tormenta, vai chegar uma hora da bonança, vai chegar uma hora da vitória, vai chegar uma hora da maturidade para a sua vida. É palavra de Deus para você. Sabe por quê? Porque quando você estiver na luta, quando você estiver na peia, você tem que lembrar que alguém liberou uma palavra para você. Uma palavra muda a vida de qualquer pessoa. Muda a vida de qualquer pessoa. Vai lembrar o que aconteceu com o filho pródigo. Ele lembrou que na casa do pai dele tinha até os trabalhadores, tinham uma condição de vida boa, tinham que comer e o que beber, e por isso ele voltou, porque ele lembrou. Você precisa lembrar de uma palavra de Deus no momento da dificuldade. Você não é a situação que você está passando. Você não é a dívida que você tem que pagar. Você não é o que aquele vizinho, aquela pessoa que não gosta de você falou de você. Você não é nada disso. Você é o que a Bíblia diz que você é, mais que vencedor. Diga assim, eu sou mais que vencedor. A Bíblia diz que o justo pode cair 7 vezes, mas ele vai sempre levantar, vai sempre reerguer. É fácil? Não, mas é necessário se você quiser vencer. Uma vez eu ouvi uma história, não sei se é verídica, que a mãe estava trocando um pneu e de repente a criança de novinha passou e entrou debaixo do carro. Entrou debaixo do carro enquanto ela foi trocar um pneu, e de repente o macaco abaixou e a criança estava embaixo do carro. Uma mulher meia magrinha, a criança estava debaixo do carro espremida. Essa mulher arranjou força, não sei de onde, mas eu sei em Deus, ela levantou o carro, acredita? E o menino saiu. Isso era uma história verídica. Ou seja, no momento de desespero, no momento eu sei de outras histórias verídicas, de uma mãe lutar com um crocodilo para tirar a criança da boca de um crocodilo. Você vai descobrir o seu potencial máximo. Você vai descobrir coisas em você que você nem sabia que você tinha, mas no momento de adversidade. Quando que Daniel ia pensar que Deus era com ele a ponto do leão não comer ele? Ou quando que Sadraque, Mesaque e Abednego, porque ele nunca ouviu uma história dessa, mas ele era a história. Quando que Sadraque, Mesaque e Abednego ia pensar que um fogo não ia queimar eles? Até ele passar pelaquela situação. Então ele passou pelo fogo. Ele ficou lá, foi jogado na fornalha 7 vezes mais, mas nenhum fio do cabelo dele foi queimado. Então Deus quer dizer hoje para você, você é mais do que vencedor. Você pode estar passando como Gade, muitas vezes passando por lutas inimagináveis, lutas e peia e dificuldade. Quem passou por isso? José, jogado pelos irmãos, passou por lutas, vendido, né? Depois escapando da mulher que estava querendo agarrar ele escapou daquela mulher, foi preso injustamente, mas depois Deus o honrou. Então, eu quero dizer para você, calma, você não está sozinho, e você está no lugar certo hoje. Deus quer te animar nessa noite, Ele quer dizer, persevere, não desista das lutas, não desista de lutar, não desista, clame a Deus, que Ele diz que quando você é fraco, aí que você é forte. Deus vai te dar força para coisas inimagináveis. Deus vai fazer milagres na sua vida. Ele vai abrir o mar, se tiver que abrir o mar, para você passar. Agora está na hora de você ser um encorajador de outras pessoas. Se você é filho de Deus, você é vencedor, porque Deus não perde batalha. Se você aceitou Jesus, você é filho. E se você é filho, você é vencedor. Amém? Glória a Deus. 1 João 5,4 diz assim: o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Diga assim: eu não vou deixar que nada venha abalar a minha fé. Deus não tem culpa das coisas que a gente se mete. Às vezes não foi Deus que mandou, foi você que se meteu. Às vezes, mas Deus mesmo assim te livra.
Mesmo assim, Deus tem compaixão de ti e Ele te tira daquela situação. Às vezes você está passando por lutas que foi Deus que permitiu para te treinar, como Jesus botou os discípulos no barco e disse, vai para o outro lado. E no meio do outro lado, no meio do mar, houve tempestades. Talvez tem tempestades que foi Deus que te colocou no lugar, naquela tempestade. Mas Ele quer que você chegue do outro lado. Tem lutas que Paulo tinha avisado, não entrem. Não entrem, não vamos entrar nesse barco que Deus me mostra que vem tempestade, não. Vamos entrar. O que aconteceu? O barco deles naufragou, não morreu ninguém, mas o barco naufragou, porque Deus tinha avisado, não entra nessa luta, porque esse não é o jeito. Eles quiseram, mas mesmo assim, pela misericórdia, não morreu ninguém. Eu quero dizer para você que é necessário que tenhamos essa atitude de encorajar. O que é encorajar? É você ver alguém que está derrubado e você dizer, ei meu irmão, não fica aí não, vamos tentar mais uma vez, eu vou te ajudar, vamos levantar. Isso é um crente, isso é um cristão, porque os cristãos são encorajadores. Quando você quiser ver uma pessoa se ela é cristã ou não, você vai ver se ela te encoraja a prosseguir, porque outro que não, o que não está ainda, vamos dizer assim, não está tomado ainda pelo Espírito Santo, ele está mais na carne. Olha aí o que acontece, olha aí de novo esse irmão fazendo isso, olha aí aquela irmã fazendo isso, ai não sei o que, está entendendo? Não está inspirado, não está inspirado por Deus, porque essa palavra não muda nada na vida do camarada. A palavra que muda, ei querido, desanima não desanima, vamos lá, vamos levantar, vamos tentar de novo, ei, vamos orar junto aqui, eu vou orar, vou interceder por você, você vai vencer, você vai entrar na terra prometida. Deus tem um propósito na sua vida, anima, se anima, Deus vai te dar outro. Perdeu esse, Deus vai te dar outro. Fechou essa porta, Deus vai te dar outra. Vamos lutar. Eita, foi derrubado, caiu tudo, desmoronou. Eu lembro, eu dei uma cheia lá em São Gonçalo, no Rio de Janeiro. Rapaz, as pessoas perderam tudo, perderam casa, perderam tudo, e a gente ainda teve uma oportunidade de ajudar na lama a tirar pessoas lá. Então o que acontece? Você vê pessoas que perderam tudo de verdade e reconstruíram, porque não desistiram, e agradeceram as pessoas que estavam ajudando para recuperar alguma coisa que estava lá. Ou seja, está na hora de a gente começar a ouvir mais de Deus para ajudar mais, seja na obra de Deus, porque onde você doa, onde você ajuda, está o teu coração. Está o teu coração, está na hora da gente pensar um pouco menos só em nós, em pensar mais em Deus, nas coisas de Deus. O que eu posso fazer para ajudar ali na obra de Deus? O que eu posso fazer para acrescentar ali na obra de Deus? E limpar o coração. A única maneira de Deus estar com a gente diariamente é se o nosso coração estiver limpo. Já pensou, você guardando uma mágoa de alguém, chateado com alguém, como que Deus vai falar com você? Deus vai continuar te amando, mas você nunca vai conseguir ouvir a voz dele plenamente se o seu coração estiver inchado, chateado com alguém. Vai lá, conversa, vai lá, perdoa, vai lá, pergunta, vai lá, se resolve, vai lá, fala com Deus, mas não deixa que nada fique entre você e Deus, porque Deus diz, se alguém tem alguma coisa contra ti na hora de ofertar, deixa a tua oferta, ou seja, oferta, mas vai lá reconciliar com aquela pessoa. É muito importante que o seu coração esteja limpo. Por isso que eu digo para você, é uma guerra vir para a igreja. Dá sono, dor de cabeça, pneu do carro fura, o carro não quer ligar, motor do carro bate, tudo que você imaginar que não é para acontecer, acontece. Aí você fala, meu Deus do céu, estou sem nenhum tipo de ânimo para ir lá ministrar, quando um monte de coisa está acontecendo que sem lógica. E aí você diz, não, mas eu não posso andar por sentimento, eu tenho que andar pela fé. Ou seja, eu tenho que me obrigar a fazer o que tem que ser feito. Diga assim, eu preciso fazer o que tem que ser feito. É a única maneira de você ser bem sucedido na vida. É você fazer o que tem que ser feito, com vontade, sem vontade. Você tem que fazer o que tem que ser feito para você vencer na vida. Não tem outro caminho, você tem que fazer. Tem coisas que tem que serem feitas. Não adianta eu ir dormir, não adianta eu me esconder, não adianta eu ir tomar remédio. Eu tenho que fazer o que tem que ser feito. E o que é que você tem que ser feito? Viver para Jesus. Você precisa viver para Jesus, porque só em Deus você tem alegria plena. Você tem que lembrar, vou fechar um contrato com tal pessoa, mas você sabia que o dono de todo ouro e toda prata é Deus, e é Ele que abre esse contrato para você?
é Ele que derrama a cura para você, é Ele que abre o processo para você, é Ele que abre a porta que nenhum homem pode fechar. Então, se você estiver em comunhão com Deus, a porta que Deus abre, ninguém fecha. E outra, Deus abre porta para quem está em comunhão com Ele. Deus abre porta para quem está querendo servir a Ele. Por isso que eu digo, tá fraco hoje, tá triste hoje, tá desanimado hoje, tá pensando que não tem mais jeito. Calma, Gade ia passar por momentos que nem esse. Ele ia pensar que estaria tudo acabado, mas ele ia lembrar da voz do pai dele, que disse que no final ele iria vencer. Ele disse assim, ó, você será atacado por um bando vai te atacar, um monte de gente vai te atacar, muita gente vai tentar te destruir, te matar, te roubar, vai acabar com tudo que você tem, mas é Ele que o atacará e o perseguirá. Mas no final, você vai vencer. Você é mais do que vitorioso. Se prepara para as lutas. Não estou dizendo que vai ser fácil. Vai ter muita luta. Mas se você não desistir, você vai vencer. Se você não deixar que o desânimo tome a sua vida, se você não deixar que a palavra de outra pessoa que diz que não dá certo, que você nunca ia conseguir, que você não é nada, que não sei o quê, que as pessoas às vezes pegam os clichês do mundo e joga para outra pessoa. Palavras do mundo, jeito do mundo e joga para outra pessoa. Eu digo, quando você quiser ser boca de Deus, fale algo que vem da parte de Deus. Fale a Bíblia e Deus vai abençoar. Amém? Eu vou dar uma dica aí, 1 João 1,12. Contudo, aos que receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Se você já recebeu a Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, você está na bênção. Se você ainda não recebeu, hoje você vai ter a oportunidade de receber. E vai entender que aí você entrou numa filiação do céu. Você é um filho de Deus quando recebe Ele. E aí as coisas vão começar a mudar na sua vida, amém? Qual é essa vitória? A vitória do que é nascido de Deus é que vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Por quê? Porque o mundo quer tirar a sua fé. A dificuldade quer tirar a sua fé em Deus. Por quê? Porque eu orei e não deu certo ainda, não chegou ainda, então eu vou desistir, eu vou para o mundo. Não é assim. Não é assim, eu não posso desistir. A vitória é certa, Deus garante, mas eu não posso desistir. Olha só, Jeremias 38:9, fala assim, ó. Ó rei, meu senhor, esses homens cometeram um mal em tudo o que fizeram contra o profeta Jeremias. Eis que eles o lançaram no fundo de uma cisterna, para que morra de fome, pois já não há mais pão na cidade. O que estava acontecendo? Aqui, eu dividi aqui, foi no meio, eu vou contar. O que estava acontecendo é que chegaram, fizeram a cabeça do rei, mandaram o rei, uma autorização do rei para jogar o profeta numa cisterna. Ele passou dias chorando, com fome, sem nada. Aí de repente chegou um que disse, eita, fizeram um grande mal ao profeta. E Deus falou com o rei para mandar gente e tirar ele de lá. Ou seja, existe dois tipos de gente. Pessoas que estão tentando jogar o outro no buraco, na cisterna. Mas existe gente também que está falando com o rei, olha, botaram o profeta dentro de uma cisterna. Ele nem tem o que comer. Aí o rei diz, levantou gente lá, vão tirar eles de lá. Deus está querendo que você seja uma dessas pessoas que tiram pessoas que estão no buraco, que estão na cisterna. Você tem que ser uma dessas duas pessoas que tira, ou você coloca pessoas no buraco. Ou você tira, você é um encorajador e diz, ei, eu vou descer uma corda aí, eu vou te ajudar. Teu carro parou, espera aí, eu vou arranjar um jump cable, uma chupeta aí, para ir lá tirar você do prego. Então existem dois tipos de pessoa hoje. O pastor Leonardo falou da parábola do samaritano. A gente passa largo ou a gente para e ajuda o próximo. Nós precisamos ter o coração de parar e ajudar. E se eu tiver que falar com o rei, eu vou falar com o rei para abençoar você. Vou falar com o rei para abençoar você. Eu vou falar com o rei para abençoar você. E Deus vai mandar pessoas. Deus vai mandar suprimento. Por isso eu digo, quem estiver vendo essa palavra, não questione nem pergunte. Eu dei outro testemunho. Teve um tempo que eu estava vivendo pela fé. Quer dizer, sempre eu estou vivendo pela fé. Mas teve um tempo que eu comecei a viver pela fé. E Deus falou comigo. Vai em tal hospital. Tem um amigo meu que estava lá, internado. Ele tinha tido convulsões no cérebro. Ele estava
sendo alimentado por sondas, sabe? Eu mesmo passava horas e comecei a dormir. Eu passei 2 anos cuidando dele também, indo para o hospital, dormindo lá, ajudando o pai dele de todas as maneiras. Então ele respirava por sondas e ele comia por sondas. E eu tinha que virar ele de 2 em 2 horas, porque criou uma ferida grande nas suas costas. Então eu ia lá e aprendi a mexer com aquele negócio todo lá, e ele às vezes com secreção, e eu tentando tirar, e colocar, e orando, e vendo as máquinas, os números mudar, e tudo. E um certo dia eu fui em casa, às vezes em casa, trazer comida, fazer alguma coisa, e aí Deus disse comigo, dá uma oferta para ele. Nesse tempo eu estava vindo pela fé, ou seja, $500 para mim, era como se fosse 50 mil, era muito dinheiro. Naquele tempo que eu estava vendo pela fé. E aí Deus disse, dá esse dinheiro para ele. Mas aparentava que muitas pessoas sabiam que ele estava doente e que ajudavam ele financeiramente. Presta atenção à mentalidade. Isso do profeta, no caso que era eu no tempo, né? Então, não, mas ele não está precisando. Tem tanta gente que tem mais condição que está dando, doando. A gente fica pensando dessa maneira, está errado. E aí eu cheguei lá, conversei e tal, olhei como é que ele estava na cama, ele estava bem vestido, tudo, o pai dele. E aí Deus tinha mandado eu dar os $500 para ele. Aí eu não dei. Eu voltei no elevador e falei, não, eu perguntei, Franklin, o nome dele é Franklin, está tudo bem, está precisando de alguma coisa? Aí eu voltei no elevador, quando eu estava sozinho descendo no elevador, Deus falou comigo, eu não te mandei perguntar se estava tudo bem ou se estava faltando alguma coisa para ele. Eu te mandei dar o dinheiro. O Espírito Santo falou comigo dessa maneira, eu mandei você dar. Aí eu falei, desculpa, Senhor, nem esperei descer, parou, eu apertei o botão e voltei. Franklin, Deus mandou te dar isso. E virei as costas, dentro de um papel, não precisa abrir agora não, Deus mandou te dar isso, e fui-me embora. Rapaz, quando eu entreguei e obedeci e voltei, aquela alegria começou a gerar no meu coração. Nossa, a alegria do Espírito Santo. Na mesma noite, tinha uma reunião de oração e eu fui para essa reunião de oração. Comecei a orar, agradecendo a Deus por ter obedecido a Deus o valor que Ele mandou. Porque às vezes Deus manda dar 500, a gente dá 50, né? Aí estamos fritos. Porque a gente tem que ouvir Deus e dar o que Ele mandou. Se Ele disser dê 5, beleza. O negócio não é a quantidade, é o que Ele falou para fazer. Porque é o seguinte, lembra que eu falei? A qualidade da oferta não é o quanto, é o quanto o seu coração está. O meu coração estava todo naquilo, era tudo que eu tinha. Naquele dia eram os R$500, os $500. E eu doei tudo que eu tinha naquela oferta. E aí, mas eu dei uma alegria muito grande. Eu comecei a orar e agradecer a Deus por ter obedecido. Porque naquele tempo eu estava trabalhando muito com libertação também, entendeu? Sempre eu trabalhei com libertação, de expulsar demônio. Por isso que quando eu vejo marmota, eu já repreendo na hora. Isso aí é marmotagem, está repreendido, isso é profetado. Eu trabalho com isso há anos, com esse negócio de libertação. Muitos anos. Então, olha só. Deus falou comigo e eu sei da importância da obediência quando Deus fala. Eu comecei a orar, fui para a reunião de oração. Na reunião de oração, Deus falou com alguém na reunião de oração e me deu uma oferta 10 vezes maior do que a que eu dei. Me deu um pacote assim, Deus mandou te dar. Não sei porquê, não sei por nada, mas Deus me deu o valor que era para te dar. E eu só botei no bolso, nem olhei, né? Mas quando eu cheguei em casa, comecei a chorar e agradecer a Deus porque eu tinha obedecido. Às vezes Deus quer nos abençoar, só que às vezes não tem fé para obedecer o que Deus mandou a gente fazer. Aí é que está o negócio, entendeu? Porque Deus quer te dar, mas antes de te dar, Ele às vezes prova teu coração, entendeu? Está entendendo? $500 não é muito dinheiro para quem está nos Estados Unidos. Não é, eu já dei oferta de muito mais que isso. Mas no momento e naquele tempo da minha vida, era dinheiro que eu estava vendo pela fé. Então o que eu quero dizer? É importante que você peça intimidade ao Espírito Santo. E uma das formas é você ouvir a voz dele e obedecer. Naquele dia eu fui super abençoado. Super abençoado. E eu quero te falar dessa questão de você ser alguém que incentiva as pessoas a fazer o que Deus quer que você faça. Olha só. Aqui tinha pessoas que chegou para o rei para fazer que o profeta fosse jogado, mas também tinha pessoas e sempre tem pessoas que querem levantar. Então por isso que eu digo, cuidado quando você diz todo mundo é igual, todo mundo é assim, né? Não tem gente que fala assim, todo homem é assim, toda mulher é assim, tudo isso, não é, nem todo mundo tem o mesmo tipo de coração e de pensamento, não é, todo mundo não é igual, não tem ninguém igual a você.
E você decide quem você vai ser. Agora, quer dizer que a pessoa não vai ter erro? O que foi que eu li aqui no Provérbios? Provérbios 24:16. Pois ainda que o justo caia 7 vezes. Então o justo cai? Justo pode cair, e 7 vezes. Mas olha qual é a diferença. A diferença é o seguinte: tornará a erguer-se. Sabe quando é que você sabe que um homem ou uma mulher é de Deus? É justo? É aquele que torna a erguer-se. Ele se levanta das cinzas, que nem um fênix. Não parece que não tinha mais nada, parece que ninguém acreditava mais, mas Deus que prometeu é fiel para cumprir. Então isso é a diferença de uma pessoa e outra. Não é que desiste, caiu, teve problema, mas se levantou, mas se ergueu, entendeu? Qual é a sua boca? Qual é a sua mensagem para os outros? Como é que você vê os outros? Porque quando chegam para mim e começam a mandar palavras que não estão de acordo com Deus, ou não estão de acordo com a vida que eu estou tendo com Deus, é claro que eu não vou aceitar as palavras. Se a pessoa está perseverando, está orando, está jejuando, está fazendo o máximo, não quer dizer que não peca, mas está fazendo o máximo para andar com Deus, e alguém vem trazer uma palavra para te destruir, para te desmotivar, para dizer que foi Deus que mandou, vai ter que me mostrar na Bíblia, porque senão eu não vou aceitar. Eu não vou aceitar. Eu estou lutando tanto, estou orando tanto, estou crendo tanto que Deus é um Deus de milagre, que é um Deus que vai nos dar sabedoria. Por quê? Porque o justo vai fazer besteira, o justo pode errar, mas ele se ergue e quer acertar. Então é isso, nós somos justificados por causa de Cristo. Então Deus precisa ver no seu coração que você quer acertar, que você quer andar a segunda milha, que você quer levantar, que você tem propósito. Qual é a diferença do homem de Deus? Ele tem propósito. Diga propósito. É diferente, o homem de Deus tem propósito. Quem faz coisas sem propósito, aí tem problema, está com problema, porque está faltando propósito. E olha só, Deuteronômios 33:20 fala assim: a respeito de Gade, bendito é aquele que amplia os domínios de Gade. O que quer dizer isso? Os vencedores precisam de pessoas que estejam ampliando, que estejam ali animando eles também. Todo mundo precisa de palavras de ânimo, palavras de encorajamento. Por isso que eu escolhi o tema da mensagem: vencedores são encorajadores, mas encorajadores também precisam ser encorajados. Entendeu? Você precisa ser encorajado. Se ninguém encorajar, eu vou, porque eu sou um guerreiro. Lembra de Gideão? Deus transformou um molenga, que ele era molenga, num guerreiro. Então, todo mundo pode ser transformado. Agora, eu preciso saber se eu sou um encorajador ou eu sou um problemático. O que é um problemático? Aquela pessoa que coloca problema em tudo. Tem problema nisso. Mas se esse ventilador tivesse um pouco mais para cá. Mas está faltando outro aqui. Mas essa lâmpada queimada. Então tá bom, vamos dar um exemplo dessa lâmpada queimada. Quem está vendo essa lâmpada queimada? Já me mostraram essa lâmpada queimada. Quem consegue trocar essa lâmpada queimada? Vamos lá? Quem consegue trocar essa lâmpada queimada? Olha a altura da bicha. Como é que vai trocar esse negócio? Tem coisas que é complicada. Às vezes está exigindo que a pessoa resolva alguma coisa. Como é que eu vou trocar esse negócio aí? Alguém tem que aparecer aqui com a escada Magiros. Porque como é que vai trocar essa lâmpada? Então, tem coisas que a gente tem que orar e pedir, calma. Eu lembro que a lâmpada do Higino queimou. Outro problema de lâmpada. Lâmpada queimou e caramba, eu conheço só um rapaz que sobe lá para mim e troca essa lâmpada. Eu falei com ele, pastor, mas está sem lâmpada ainda, pastor, está sem lâmpada, pastor, está sem lâmpada. Eu já falei tudo que eu posso fazer, eu não sei subir lá naquele poste lá, não tenho equipamento para aquilo, nem sei arrumar isso aí. Então vamos orar, mais uma semana. Quando nesses dias, ontem um menino disse, pastor, arrumei a lâmpada. Aí eu mandei a mensagem, irmã, está arrumada a lâmpada lá do Higino, viu? Deus abençoe aí. Eu falei, passa aqui que eu acerto contigo. Por quê? Porque nem tudo depende do pastor. Nem tudo o que eu puder fazer, eu vou fazer. Olha só, estamos já entrando aí para o fim e eu quero mostrar mais uma palavra para você e quero que você abra. Abra aí, João capítulo 11. João capítulo 11. Deus está falando no meu coração hoje para dizer para você, não desista, tá? Não desista. Não desista dos planos de Deus.
Não desista do seu chamado. Aconteça o que aconteceu. Não desista do seu chamado. Ninguém pode parar você, a não ser você mesmo. Você acha que, olha só, uma vez, eu sempre cheguei na igreja, eu sempre o primeiro, eu vou falar isso para vocês entenderem como é que é a questão de honra e a questão de continuar. Eu sempre fui o primeiro a chegar na igreja. Eu chegava 4 horas na igreja e saía 11h30 da noite. Um certo dia, eu fui ajudar alguém a trocar um pneu que furou e eu cheguei um pouco atrasado na igreja. E um pastor chegou para mim e falou, eu não quero falar um nome aí. Aí foi um nome feio para mim. Disse, você é isso, tal, chegou atrasado. E eu era bem novinho ainda na fé e bem imaturo. Chegou e falou mesmo, você é isso, como é que pode, atrasado, tal, não sei o quê. E eu sempre, anos e anos, sendo o primeiro a chegar e o último a sair. E nesse dia eu cheguei atrasado, levei uma bronca daquelas. Calado fiquei, subi para a parte de cima e fui orar com o coração assim, muito machucado mesmo. Mas ele falou as palavras para mim. Eu quero saber quem é que eu já cheguei e falei palavra mal para alguém. Ninguém. Eu nunca cheguei em ninguém e falar palavra mal, não. Posso ter disciplinado com amor, posso ter dito, querido, é melhor dessa maneira, isso aqui não vai ser aceitável, mas chegar e mandar uma palavra má para ninguém, nunca, que eu lembre, não. E se eu por acaso tiver falado, com certeza eu cheguei e pedi perdão para qualquer pessoa. Mas aquilo ficou lá no meu coração, me machucando e tudo, mas Deus disse, eu estou te treinando. Eu tinha motivo para ficar chateado, mas para Deus eu não tinha. Porque Deus ensina a gente a perdoar, entendeu? Como é que eu vou perdoar se eu não for machucado? Como que eu vou aprender a perdoar se eu não for xingado? Como é que eu vou aprender a perdoar se eu não passar por lutas? Agora, o pior é quando a gente terceiriza a nossa frustração para outra pessoa. Aí é muito pior do que alguém chegar para você e dizer que você é isso, que você é aquilo. Mas uma pessoa que nunca falou nada para você e você está chateado com ela, pensa bem. Qual é a lógica disso? Quem é que está por trás disso? É o diabo. Como é que tal pessoa está chateada, mas está chateada comigo por quê? O que é que eu fiz? Eu nem sei do que está acontecendo. Entendeu? A pessoa que eu mais amava ou admirava chegou para mim e falou falou umas palavras realmente de dor, mas eu estava lá servindo e amando, doente por dentro. Fiquei chateado sim, mas eu estava orando todo dia para Deus tirar aquilo do meu coração, porque eu sabia que biblicamente aquilo era errado e aquilo ia ferir a minha comunhão com Deus. Então eu liberei perdão e eu consegui. No próximo domingo eu cheguei no mesmo horário certo e fazendo as coisas. Por quê? Porque assim tem que ser o cristão, manter o coração limpo. Quem se manterá na presença do Senhor? Quem tiver um coração limpo e mãos puras. E toda hora alguém, às vezes, você pode notar. Por isso que eu digo, será que você é alguém que derruba ou você é alguém que fala com o rei para tirar o cara do calabouço? Toda hora alguém vem com alguma história, alguma conversa para tentar travar o seu coração. Toda hora alguém vem com uma conversa de alguém, que alguém disse, que alguém falou, que alguém isso, para quê? Para travar a sua intimidade com Deus. Para onde que isso vai parar? Já pensou? Se não fosse por Deus e você saber quem você é, para o que Deus te chamou de verdade, rapaz, já tinha desistido há muito tempo. Há muito tempo. É melhor entregar água na rua ou dar aula do que passar por tanta luta e tanta coisa. É porque Deus chamou. E quem Deus chama, não desiste. Agora, se não fosse Deus, olha, pelo amor de Deus, né? Ninguém merece passar um monte de luta e tribulação, fazendo bem e dando o seu máximo. Não existe isso. Não existe amando. Agora, Jesus passou por isso. Amém? Se ele passou de ser de imitadores, ou ele disse, se eu passei por isso, vocês vão passar também. Então passa. Quer dizer que sempre eu estou certo? Não. Mas quando eu estiver errado, eu vou orar e pedir perdão pelo meu erro. Eu sou tão sincero com Deus e com as pessoas, que quando eu cometi um erro grande, o que é que eu fiz? Eu vim na frente da igreja e confessei para todo mundo o meu erro. Eu confessei. E eu nunca vi ninguém fazer isso. Ninguém fazer isso. Eu nunca vi. E eu fiz. E todos os pastores, por que você fez isso? Não sei o quê. Porque eu achei que era coisa certa a fazer.
Então eu digo para você, seja sincero com Deus, porque a Bíblia diz o quê? O justo pode cair 7 vezes, mas ergue-se todas elas. Você é alguém que se ergueu? Eu não estou dizendo que eu nunca caí, eu não estou falando que eu caí de praticar certa coisa, mas que eu já errei, mas eu me ergui, continuo. Você já errou? Quem foi que não errou? Levanta a mão aí, quem nunca errou. Então pronto. Então é isso que eu estou dizendo. Isso é a mensagem do Evangelho. Eu vou encorajar alguém, sabe por quê? Porque quando você cai, tem gente lá para te chutar e te jogar lá dentro do buraco. Mas quantas pessoas te deram a mão quando você estava caído? Quantas pessoas foi lá dizer, ei meu filho, eu sou contigo, viu? Eu sou contigo e não abro. Eu sou contigo, eu estou aqui contigo, eu permaneço contigo. E aí? A verdade é essa, você vai ter que falar das suas experiências de vida. Para ser verdadeiro, Davi era um homem segundo o coração de Deus. Vai esquadrinhar a vida de Davi, quantas coisas ele fez, até assassinato tinha na conta dele. Mas ele era um coração que estava buscando a Deus, se erguendo e não cometendo os mesmos erros. Por isso eu aconselho você, busca a Deus a ponto de levantar outras pessoas. Eu vou até repetir esse versículo aqui, para você lembrar. Pois ainda que o justo caia 7 vezes, tornará a erguer-se, mas os ímpios são arrastados pela calamidade. Quer dizer o quê? É justo, Deus segura, Deus levanta. É ímpio, a água vai deixar o cara levar. Não, se lascou todinho e vai-se embora. Por quê? Porque o coração sempre estava longe de Deus. A intenção sempre era errada. É só esperar. Se tiver intenção errada, Deus pega o cara e vai ser como a folha. Mas a intenção é acertar, a intenção é ter compromisso, a intenção é limpa, Deus vai te abençoar. Olha só aqui, abre a sua Bíblia agora, em João capítulo 11. Vou falar bem rápido desse texto, que eu estou acostumando agora a acabar um pouco mais cedo, mas eu quero trazer para você uma história sobre Jesus aqui, João 11. Olha só. É uma história conhecida, tá bom? Mas é uma história para dizer para você não desistir. João 11, eu vou ler bem rapidamente, você segue na sua Bíblia, a partir do versículo 1. Havia um homem chamado Lázaro, ele era de Betânia, do povoado de Maria e de sua irmã Marta. E aconteceu que Lázaro ficou doente. Maria, sua irmã, era a mesma que derramara perfume sobre o Senhor. Ele enxugara os pés com os cabelos. Então as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: Senhor, aquele a quem amas está doente. Ao ouvir isso, Jesus disse: essa doença não acabará em morte. Diga assim: essa doença não acabará em morte. O que é isso? Palavra de coragem. Olha só, o próprio Deus encorajando. Ele está doente, mas não vai morrer. Ele disse isso ou não disse? Disse, ele era encorajador. Essa doença não é para a morte, é para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Jesus amava Marta, a irmã dela e Lázaro. Presta atenção, Jesus amava Marta, a irmã dela e Lázaro. No entanto, quando ouviu falar que Lázaro estava doente, ficou mais 2 dias onde estava. Olha só. Às vezes você está passando por uma dor, uma luta grande, uma perseguição daquelas, você vai mandar chamar Jesus, que é seu amigo, aí Jesus não faz nada. Só que ele não fez nada não, ele deu uma palavra. Ele disse, essa doença não é para a morte, mas é para a glória de Deus. Ele fez alguma coisa, só que ele não fez o que eles queriam que ele fizesse. Qual é o mal do povo? O povo quer que a vontade deles seja feita do jeito que eles querem, e Deus não faz. Deus não faz. Note que você ora e Deus não responde na mesma hora. Não te dá o que você quer do jeito que você quer. Vai esperar mais um tempo, vai esperar mais um tempo, vai esperar mais um tempo. E às vezes você está com o coração tão reto com Deus, tão consagrado a Deus, tão com a motivação tão certa, que você ora aqui, Deus já te dá na hora. Mas tem coisas que não. E aí é o seguinte, Deus afirma que Ele ama, então nunca se sinta amado. Que Deus não lhe ama. Ah, se Deus me amasse, vamos ver se Deus existe mesmo. As pessoas falam isso para mim quando estou passando por dificuldade. Vamos ver se Deus existe mesmo e faz alguma coisa. Todo arrogante. Eu sempre digo que Deus abate o soberbo. Como é que você sabe que você é soberbo ou arrogante? Tem alguém sobre você?
Tem alguém sobre você? Se tiver um pai, se tiver uma liderança sobre você, você vai saber, porque ela vai te dizer se você consegue ouvir e acatar, ou você consegue ouvir, resmungar e bater boca e dizer que está certo. Você só vai saber se é soberbo quando tiver alguém sobre você, e para ver se você obedece. Eu tenho um teste de várias coisas que já aconteceram, de realmente magoar a minha alma mesmo, eu ficar até bravo, mas ficar calado, não responder e orar a Deus. Como aquela questão que eu acabei de falar, de eu ter ajudado alguém a chegar um pouco atrasado na igreja e levar uma bronca feia, e aquilo machucou por muitos anos. Então, o que eu quero dizer para você? Jesus, ele afirma logo, ele amava, mas ele ficou lá. Ouvindo isso, disse, essa doença não é para a morte, né? Mas é para a glória de Deus, para que o Filho seja glorificado por meio dela. Jesus amava Marta, a irmã dela e a Lázaro. No entanto, quando ouviu falar que Lázaro estava doente, ficou mais 2 dias onde estava. Depois disse aos seus discípulos, vamos voltar para a Judeia. Estes disseram, mestre, há pouco os judeus tentaram apedrejar-te, assim mesmo vai voltar para lá? Olha só, Jesus tinha sido apedrejado, ele escapou entre as multidões, sumiu, mas o pessoal lá queria matar Jesus, mas Jesus voltou para lá, por causa de Lázaro e das irmãs, só que não no tempo que eles pediram, entendeu? Então o que eu quero dizer para você, às vezes você está pedindo algo a Deus, calma, vai chegar, mas às vezes não é na sua hora, aí você está chorando, Deus esqueceu de mim, acabou, não tem mais jeito, sempre tem jeito para Deus. Não existe nada impossível para Deus. A gente que não consegue ver o milagre, quem ia conseguir ver um mar aberto sem nunca ter visto ele se abrir? Ninguém. Então não criam e reclamavam. O que acontece quando você não consegue ver? Você reclama. Eu não consigo ver solução para isso. Eu não consigo ver nada mudar. Aí você reclama. Ei, isso aqui não tem jeito, isso aqui não muda e não sei o quê. Você começa a reclamar porque você não teve essa experiência ainda, mas Deus vai dar. Eles reclamaram, mas Deus continua sendo Deus e vai fazer milagre. Olha lá. Depois disse aos discípulos, vamos voltar para lá. 9, Jesus respondeu, o dia tem 12 horas. Quem anda de dia não tropeça, pois vê a luz deste mundo. Quando anda de noite, tropeça, pois nele não há luz. Depois de dizer isso, prosseguiu dizendo, nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou até lá para acordá-lo. Olha a palavra que ele usa, nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vamos até lá para acordá-lo. Ele não liberava palavra de morte, nem palavra de desânimo, nem palavra que acabou. Ele liberava palavra de fé, porque o camarada tinha morrido. Mas para Deus a morte é só um sono. Ele adormeceu, nós vamos lá acordá-lo, para os discípulos. Aí os discípulos entenderam errado, né? Entenderam que ele está, se ele está só dormindo, como também se não fosse nada, né? Olha só, seus discípulos responderam, Senhor, se ele dorme, vai melhorar. Jesus tinha falado da sua morte, mas os seus discípulos pensaram que ele estava falando simplesmente do sono. Então lhe disse, claramente, Lázaro morreu, e para o bem de vocês estou contente, por não ter estado lá, para que vocês creiam, mas vamos até ele. Mesmo quando ele diz, realmente é um problema, mas nós vamos lá resolver. Ele quis dizer primeiro que não era um problema, ele apenas dorme. Mas como eles não fizeram caso, pensando que era só um soninho e que ele ia acordar, ele morreu mesmo. Mas eu estou contente, eu estou alegre, eu estou feliz que eu não estava lá, para que vocês creiam que um milagre, o maior milagre está por vir, está entendendo? Então se tem alguma situação na sua vida que você acha que morreu, que não tem mais jeito, calma, que talvez Jesus está dizendo, eu vou lá, essa situação não é para a morte, é para a glória de Deus, todas as coisas acontecem, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então essa situação tão ruim e tão difícil que você está passando, ainda vai cooperar para o seu bem. Ela vai cooperar para você valorizar quando Deus te der algo. Vai cooperar para você administrar melhor quando Deus te der algo. Para que você seja mais grato quando Deus te der algo melhor ou maior. Está entendendo? Então é isso que Jesus estava dizendo para ele. Eu estou contente. Ele poderia dizer, ai meu Deus, por que eu não fui antes? Você não vê a palavra de Jesus falar isso. Ai meu Deus, eu errei no horário. Jesus não erra, ele sempre chega na hora certa. Diga assim, Jesus não erra, ele sempre chega
na hora certa. Tendo dito essas palavras, explicou-lhes: nosso amigo Lázaro dorme, mas eu vou até lá para despertá-lo. Então os discípulos lhe disseram: Senhor, se ele está dormindo, vai ficar melhor. Entretanto, Jesus lhe havia falado da morte de Lázaro, mas os discípulos pensaram que Jesus estivesse referindo ao repouso do sono. Ao que Jesus lhe disse claramente: Lázaro morreu, e para o vosso bem. Diga assim: e para o vosso bem. Já pensou? Jesus acha coisa boa no meio da morte. Só quem acha coisa boa no meio da morte é Jesus. Só quem acha coisa boa no meio da dificuldade é Jesus. O que é que ele diz aqui, ó? Morreu, e para o vosso bem estou alegre por não ter estado lá, para que agora possais crer. Sendo assim, vamos ter com ele. Então Tomé, chamando Dídimo, disse aos seus companheiros, discípulos: vamos também nós para morrermos com ele. Olha só, às vezes a gente não tem a visão de Jesus mesmo andando com Jesus. Um dos discípulos disse: não, vamos lá morrer com ele. Jesus não veio trazer morte, ele veio trazer vida, e vida em abundância. Se teu irmão, eu vou lá então, meu irmão está lá se acabando de beber, ele está lá desanimado, então eu vou lá me juntar com ele, tomar um porre com ele. Não, eu vou lá animar ele e tirar ele desse porre, entendeu? Eu vou lá animar ele, dizer que amanhã é outro dia, que a misericórdia do Senhor se renova, que ele não está só. Em vez de eu, não, vou lá me entregar com eles. Não era isso que Jesus fazia. Ele foi lá para trazer um alívio para eles. Olha só. Vamos também nós para morrermos com ele. Ao chegar, encontrou Lázaro já sepultado havia 4 dias. Diga assim: Jesus não chega atrasado. Lázaro já estava morto há 4 dias. Ou seja, não tinha mais esperança humana. Não tinha ninguém mais crendo. Eu vou te falar, existem muitos milagres que Deus vai fazer na sua vida e vai fazer na minha vida, que às vezes a gente não está nem crendo mais. É necessário a fé e crer. Mas às vezes Jesus, pelo chamado que Ele tem na nossa vida, Ele faz milagres, mesmo quando a gente está sem fé. Esse milagre aqui foi totalmente na fé de Jesus. Porque ninguém estava crendo mais em nada. Lázaro morreu, mandei chamar Jesus, Jesus não veio. O tempo passou, ninguém estava crendo em milagre ali. Mas Jesus estava crendo, porque ele declarou uma palavra que aquilo não era para a morte, mas era para a vida, para a glória de Deus. Então, é tremendo como Deus é bom. Ele é tão bom, além do que a gente pode imaginar. Olha só. Versículo 17. Ao chegar, encontrou Lázaro já sepultado havia 4 dias. Ora, Betânia ficava próxima de Jerusalém, cerca de 15 estádios. E muitos dentre os judeus tinham vindo juntar-se ao grupo das mulheres que procuravam confortar Marta e Maria pela morte do irmão. Assim que Marta ouviu que Jesus estava a caminho, saiu ao seu encontro. Maria, no entanto, ficou sentada em casa. Disse Marta a Jesus: Senhor, se estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Quantas vezes alguém já chegou para você e disse: se você estivesse aqui, isso não teria acontecido? Se você estivesse aqui, como se você fosse Deus. Falam isso para Deus todo o tempo. Se você tivesse vindo, se você tivesse ido, se você tivesse feito. Deus não quer que você carregue sobre você culpa, nem condenação. Ele diz: traz sobre mim que eu aguento, eu sou Deus, eu aguento. Talvez você não aguente, talvez eu não aguente, mas Deus aguenta. Ele não diz em lugar nenhum: leva teus fardos e coloca sobre alguém. Não, traz para mim, que o meu fardo é leve e meu jugo é suave. Quando você tem um problema muito grande, leva para Jesus e troca pelo fardo dele, pelo peso dele. É necessário que eu leia a Bíblia e entenda o que a Bíblia está dizendo. Que só Jesus, tem situações que só Jesus consegue suportar, só Jesus consegue aguentar e amar. Então eles começaram a dizer: se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido, mas sei que mesmo agora, seja o que for que pedires a Deus, Ele te dará. Jesus então assegurou-lhe: o teu irmão ressuscitará. Diga assim: o teu irmão ressuscitará. Mas talvez não seja irmão que você perdeu. Talvez seja um sonho. Talvez foi um chamado.
talvez foi o ânimo que você perdeu. Eu quero dizer para você, o teu ânimo vai ser renovado, o teu chamado vai se cumprir. Aquilo que Deus te prometeu vai se cumprir. Se morreu, vai ressuscitar, em nome de Jesus. Receba a palavra de Deus, porque Deus quer ressuscitar chamado, Deus quer ressuscitar sonhos, Deus quer ressuscitar. Você está ouvindo as pessoas que te colocam no buraco, ou você está ouvindo as pessoas que estão te dando a mão? Eu estou te dando a mão nessa noite para dizer, tu vai sair desse buraco, tu vai sair dessa tristeza, dessa depressão, desse lugar de desconforto, vai sair, vai voltar para a casa do Pai, vai voltar para onde o Senhor quer que você esteja. Está na hora de ouvir alguém que encoraja, porque vencedores são sempre pessoas que encorajam. Ah, porque a vida do pastor está tudo bem. Você não tem ideia dos problemas, das lutas e tribulações que eu passo. Mas em todas essas coisas, eu sou mais do que vencedor por causa dele, Jesus que me amou. E eu digo para você, ele vai te sustentar, ele vai suprir na tua vida. O que você precisa é uma palavra de Deus, e você está recebendo hoje. Até aquilo que morreu vai ressuscitar. Tinha uma senhora aqui, mês passado, no fim do culto ela pediu para orar com ela. Ela tinha um caroço visível, né? Tinha um caroço visível aqui. Disse, pastor, ora por mim, bem humilde assim. Pastor, eu quero que o senhor ore. Me mostrou um caroço aqui, bem grande o caroço. Falei, irmã, vamos orar. Vamos orar que esse caroço vai desaparecer. E eu orei com ela. Depois ela deu testemunho aqui na reunião de mulheres, deu testemunho na reunião de oração. E no outro dia que ela veio para mim, ó, pastor, não tinha mais nada. E era um caroço grande. Ou seja, Deus a curou. E ela deu o testemunho dela. Ela está aqui hoje? Está aqui? Cadê? Levanta a mão. Ali, mais alto, irmã, mais alto. Levanta a mão assim. Ali, ó. Testemunho. Grande, não só esse, como outras coisas também, que ela já testemunhou, que orou, depois voltou no médico e não tinha mais nada. Eu falei, pode ir no médico, pode checar que você vai ver que Deus vai fazer. Então Deus tem feito. O que Deus não faz? O que é impossível para Deus? Deus vai te abençoar, amém? Então olha só, mas sei que mesmo agora, versículo 24, e Marta lhe disse, eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição do último dia. Tem gente crendo que, eu sei, eu vou ter isso quando eu chegar no céu. Não, você vai ver esse milagre quando chegar no céu, não. Esse milagre vai começar aqui. Esse milagre vai começar aqui e agora. Que negócio é esse? Se você tem alguma dúvida, se está precisando de uma palavra de fé, está precisando de uma direção, eu fico aqui com quem precisar. Tem o meu escritório aqui, ó. Eu fico até a hora que necessário for. Eu atendo todo mundo, só não é atendido quem vai embora e não quer conversar comigo. E não quer de verdade. Quem quer, fica. Eu atendo um por um aqui, fico aqui e oro, dia de domingo, dia de quarta, até a hora que for. E ainda criei um discipulado, dia de terça-feira aqui, para abençoar a vida de vocês. Para todo mundo poder ter um tempo com o pastor e ser orientado. E muitas pessoas estão aprendendo e estão gostando do discipulado que estamos fazendo, né? Uma terça sim ou não, a gente está fazendo, tá certo? E eu convido você, está convidado a participar. A gente vai postar a data do próximo. Então, olha só. Ela disse assim, ó, eu sei, ele vai ressuscitar na ressurreição no último dia. Esclareceu-lhe Jesus. Eu sou a ressurreição e a vida. Jesus disse, eu sou a ressurreição e a vida. Jesus é a resposta para o seu problema. Jesus é a porta aberta que você precisa. E Ele está aqui hoje, não é amanhã. Ele está aqui agora, não é depois, não é um dia. Ele está aqui hoje. Se você entregar seu coração a Ele, essa área, Ele hoje mesmo, Ele pode ressuscitar. Daqui a 4 dias, você pode ver a ressurreição do seu sonho, do seu propósito com Deus, amém? Então, você precisa crer nisso. Ele chegou e disse, eu sou. Às vezes as pessoas viam Jesus de uma maneira que ele não era. Viam ele como um profeta, viam ele como um bom homem, viam ele como qualquer coisa, menos como filho de Deus. E ele disse, eu sou. Às vezes, mas você é muito arrogante por dizer que você é a ressurreição e a vida. Não, ele é verdadeiro. As pessoas às vezes têm uma falsa humildade. É diferente, tem nada de humilde esse Jesus, dizer que ele é a ressurreição e a vida. É o que ele é quem ele é. Ele tem que dizer quem ele é. Se alguém chegar para você e dizer, não,
eu sou um homem de Deus, eu sou uma mulher de oração, não quer dizer que você está se orgulhando, só se a maneira que você estiver falando seja uma maneira errada, seja dizendo, não porque eu sou um profeta, não porque eu estou dizendo isso, aí você está botando orgulho no meio. Mas se você souber falar com humildade a verdade, você é o que Deus diz que você é, e pronto. Eu sou um adorador, eu sou um pregador da palavra, eu sou um evangelista, eu sou porque Deus me chamou, não sou por causa de mim, mas eu sou apesar de mim, foi porque Ele me chamou para isso, entendeu? Foi Ele, então é Ele que assina embaixo, eu não vou no meu nome, eu não me garanto em mim mesmo, coitado de mim, mas em Jesus eu posso todas as coisas, amém? Então isso é para mim e para você. E ele disse o seguinte, ó: eu sou a ressurreição da vida, aquele que crê em mim, mesmo que morra, viverá. Diga assim, aquele que crê em mim, mesmo que morra, viverá. Olha só, eu contei para vocês que eu estava dirigindo de madrugada, e levantou os dois marginal, né, e meteu bala para cima de mim, né, eu contei pelo menos uns 6 tiros, pá, 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 nenhum bateu em mim, nem no meu carro. Mas eu vi que era como daqui naquele ventilador ali, eu vi que o dedo estava para cá, não estava para lá não. Nenhum bateu em mim. E outra coisa, o diabo sempre vai querer me matar. Só que ele tem que entender que morte para mim é ganho. Morte para mim não é perda, é ganho. Se ele me matasse, eu estaria no céu com Jesus. Entendeu? Paulo diz o seguinte, ó: o morrer para mim é Cristo. Ou seja, se você morrer com Jesus, o que o diabo vai pensar que vai te dar medo com a morte? O máximo que pode acontecer com uma pessoa aqui, o mais terrível que as pessoas pensam é a morte. Só que quem crê nele já passou da morte para a vida. Então nem a morte, eu não vou temer. Eu não tenho medo da morte. A morte que tem que ter medo de mim. Porque eu já passei da morte para a vida. Você não precisa temer a morte. As pessoas estão morrendo, ai meu Deus, se eu morrer. Se você tiver vida com Deus, você não precisa temer a morte. A Bíblia diz que já passou da morte para a vida. Entendeu? Eu creio que Deus não vai me levar ainda agora. Por quê? Porque eu tenho igreja para cuidar, eu tenho um filho para cuidar. Então é melhor que eu esteja aqui do que eu esteja no céu agora. Mas é isso que eu quero dizer para você. Nem a morte pode o diabo chegar. Ei, eu vou colocar Covid aí na tua vida para te matar. Ei, inventa outra, né? Porque tu vai me levar para o céu mais rápido? Quem que tem medo da morte quando está com Cristo Jesus? Por isso que eu não tenho medo de Covid, por isso que eu não fechei as portas durante aquele tempo todo, porque eu creio no Deus que cura o Covid, no Deus que abençoa a nossa vida. Quando eu trago a minha máscara e aqui eu uso, é assim, eu tenho que ser submisso às autoridades. Se diz que eu tenho que usar máscaras, tem que ter, a gente é. Agora, se vier contra a Bíblia, de eu deixar de pregar, é uma coisa. Por exemplo, agora fim do ano, Camilo já decretou, não pode ter Réveillon, não pode ter festas, não pode ter um monte de coisa. O que aconteceu? Vai mudar nossos planos, porque a gente queria fazer alguma coisa, talvez não faça. Os cultos continuam, mas talvez a convivência não pode, porque isso é se eu desobedeço, o que acontece? Vai estar gente aqui, ó, circulando para pegar quem desobedecer e colocar a multa. Então a gente tem que ouvir as coisas, porque às vezes vem direto só para ver o nosso coração. Não, beleza, não está mexendo no culto, não está mexendo na palavra, entendeu? Eu falei que segunda-feira eu vou ter uma reunião com os pastores para informar vocês. Vou para Fortaleza, vou saber melhor. Mas, basicamente, as igrejas lá já estão mudando os calendários, as festas, sempre tem aqueles eventos que eles fazem teatro, coisa de Natal, mostrando a vinda de Jesus. Não vai ter nada disso mais, já foi tudo cancelado. Já me avisaram já que não vai poder ter, mas depois eu passo para vocês isso com mais clareza. E para encerrar, olha só, quando ele falou assim, o teu irmão ressuscitará, ele disse, eu sou a ressurreição e vida, aquele que crê em mim, mesmo que morra, viverá, e todo que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Tu crê nisso? Ela afirmou, sim, Senhor, eu creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Depois de dizer essas palavras, Marta seguiu seu caminho e chamou Maria, sua irmã. Ele disse em particular, o mestre chegou
e chama por ti. Assim que Maria ouviu isso, levantou-se apressadamente e foi ao encontro dele. Jesus ainda não havia entrado no povoado, mas estava onde Marta o encontrara. Os judeus que estavam com Maria em casa e a consolavam. Vendo que ela se levantou apressadamente, saiu, seguiram-na, julgando que ela fosse ao sepulcro para ali chorar. Então Maria chegou ao lugar onde Jesus estava. Vendo, prostrou-se aos pés e desabafou: Senhor, se estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Deixa eu falar para vocês uma coisa que eu aprendi. Quando você está decepcionado, quando você está frustrado, quando você está com uma dor muito grande em seu coração, você não pensa o melhor. Você pensa no que poderia ter sido feito para que isso não acontecesse. E isso vai gerar com que você seja uma pessoa que às vezes fale o que não é certo falar, por causa da dor que você está sentindo. Então, ela amava Jesus ali, ela se dobrou para Jesus, mas olha só, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. É verdade ou não? Sim. Se ele estivesse lá, ele não teria morrido. Mas não quer dizer que ele está lá agora, ele não poderia sobreviver, ou viver outra vez, ressuscitar. Então, quer dizer o seguinte, aquilo que aconteceu no seu passado, poderia não ter acontecido, sim ou não? Sim, mas hoje não quer dizer que você não possa ter um recomeço, que quer dizer Gade ia passar por dificuldade, ia perder tudo, ia recomeçar. Jó perdeu tudo que tinha, mas depois Deus deu em dobro. Para de pensar que não tem mais jeito, para de pensar, sabe o que é depressão? Depressão é quando você fica lembrando sempre do passado, e olha aquela foto do passado, e no passado, como o meu passado era bom, vai ficar deprimido, viu? Vai, porque você valoriza mais o passado do que o hoje. Aí começa a gerar sentimentos de tristeza, começa a gerar pensamentos de tristeza, de angústia e insatisfação. Você olhando para o seu passado não vai mudar hoje. A sua decisão de hoje muda o seu amanhã. A sua decisão de hoje muda o seu amanhã, mas tem que olhar para frente, porque nada que você invista olhando para trás vai mudar. Porque o passado passou, não volta mais. Ele não tem como voltar a ontem, ele está aqui hoje. Então hoje o que é que eu posso fazer? Vou ressuscitar ele. Tem um plano melhor, algo que vai ser mais forte, mais pessoas vão se converter, entendeu? Você não tem como ir lá e desfazer o erro que você fez lá atrás, desfazer a compra errada que fez lá atrás, desfazer o relacionamento errado que entrou lá atrás. Não tem como fazer isso. Tem como você acertar hoje, orar a Deus e tomar uma decisão forte hoje, fazer algo novo hoje. E assim se alegre em Cristo Jesus. É Ele que você precisa. Se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Sendo assim, ao ver Maria chorando, bem como os judeus que vieram com ela, Jesus indignou-se no espírito, compadeceu-se, né? E compadeceu-se. Perguntou-lhe Jesus: onde o colocaste? E eles indicaram: Senhor, vem ver. Jesus chorou, né? Aqui Jesus chorou. Tem várias interpretações para esse Jesus chorou. Eu não vou deixar a minha, mas uma delas é o seguinte, eu não estou dizendo que é minha, é uma delas. Uma das interpretações aqui que Jesus chorou é porque eles não ouviram a palavra que Deus tinha mandado dizer. Ele disse assim, ó: essa doença não é para a morte. Ele tinha avisado quando mandaram, avisa lá que essa doença não é para a morte. Ou seja, ele tinha dado uma profecia que aquilo ali não ia ser para a morte, ia ser para a glória de Deus. Mas ninguém conseguiu segurar aquela palavra porque ele morreu. Então acabou-se a palavra de Deus. A palavra de Deus é igual àquela do ossos seco. Profetiza que até os ossos secos vão reviver. Profetiza que Deus vai fazer os ossos se bater e vai criar músculo e membrana onde não tem. Profetiza, fala. Esse é o poder de você falar a bênção, de falar que você vai ter, que você vai conseguir, que Deus é contigo. Creia internamente aquilo que Deus tem para você. Aí Jesus indignou-se no espírito. Então algumas das interpretações é que essa indignação, e quando Jesus chorou, foi porque o pessoal não cria. Eles não criam, eles não criam que ele se compadeceu, ele sentiu sim empatia, ele sentiu o que estava no coração, isso é fato. Mas ele chorou porque as pessoas não criam que ele podia fazer alguma coisa naquele momento.
E ele já tinha dito que ele era a ressurreição e a vida. Às vezes a gente não presta atenção no que Jesus diz. Eu sou a ressurreição e a vida. Se eu sou a ressurreição e a vida, e eu tocar nele, ele vai viver. Ele era a ressurreição e a vida. Você crê que Deus criou o céu e a terra? Quem crê? Se você crê que Deus criou o céu e a terra, o que é impossível para Deus? Se Deus abriu o mar vermelho, se Deus ressuscitou Lázaro, o que é difícil demais para Deus? Nada. Nada é difícil demais para Deus. Olha lá, e eu estou acabando. Onde o colocaste, eles indicaram, Senhor, vem ver. Jesus chorou. Então os judeus comentaram, vede como ele o amava. Mas alguns deles questionavam, não poderia este homem que abriu os olhos do cego ter evitado que seu amigo morresse? Olha só, sempre vai ter gente que vai fazer comparações. Diga assim, não faça nunca comparações. Vai se frustrar. Primeiro chegou o pessoal e disse, se ele abriu os olhos do cego, por que ele não curou Lázaro, que era amigo dele? Olha o que o diabo coloca, comparação. Se ele foi na casa de fulano de tal, por que não veio na minha? Talvez eu sou menos importante para ele. É o diabo que colocou isso na tua cabeça, que não é verdade. Se ele me amasse como ele diz que ele me ama, por que ele não veio aqui quando Lázaro está doente? Olha as palavras que passam na sua mente, no seu coração. São essas que ele passavam na dele. Sabe por que eu sei? Porque você é pessoa, você é ser humano e você pensa igualzinho o pessoal pensa. Só quem pensa diferente é Jesus. Só se você tiver enjesuizado, você vai ver um problema como uma oportunidade de vitória, como um milagre que vai vir. Ai meu Deus, eu não acredito que dessa situação que eu estou hoje vai sair um milagre. Só Deus mesmo para fazer isso. É exatamente isso que Ele quer dizer para você. Dependa de mim que o milagre vai acontecer. Creia em mim que o milagre vai acontecer. Deus quer fazer milagre. Deus quer fazer milagre, amém? Diga assim, Deus faz um milagre na minha vida. E faz milagres através de mim. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Mas alguns deles questionavam, não poderia este homem que abriu os olhos do cego ter evitado que seu amigo morresse? Então novamente Jesus se indigna em seu espírito e comovido dirige-se ao sepulcro. Era uma gruta na rocha com uma pedra fechando a entrada. Determinou Jesus, tira a pedra. Preveniu-lhe Marta, irmã do falecido, Senhor, ele já cheira mal, pois já se passaram 4 dias. Talvez a sua situação já cheire mal. Era para ter resolvido 4 dias atrás. Mas a irmã do falecido diz, já está fedendo. Até a irmã dele não está crendo mais. Não tem nada que possa ser feito, já cheira mal. Já fazem 4 dias esse problema que aconteceu. Aí, olha a resposta de Jesus. Tirai a pedra, preveniu a irmã do falecido. Senhor, ele já cheira mal, pois já passaram 4 dias. Encorajou a Jesus. Eu não te falei que se creres, verás a glória de Deus? O que é que Jesus fez? Encorajou-a. Diga assim, encorajou-a. Mesmo que morreu, mesmo que perdeu, mesmo que ele não estava lá, mesmo que as pessoas estavam duvidando dele, a palavra que sai da boca dele é uma palavra de coragem. Aí você conhece um homem de Deus. Duvidaram, por que não esteve lá, se amasse, por que não chegou mais cedo? Ele tem que ouvir todo mundo. O líder tem que aprender a ouvir todo mundo, mesmo que as pessoas estejam num espírito de incredulidade tremendo e horrível. Jesus, mesmo ouvindo uma palavra pesada para ele, ele encorajou. Eu digo para você, daí vem o tema da mensagem. Qual é o tema da mensagem? Vencedores são encorajadores. Diga assim, vencedores, mais alto, vencedores são encorajadores. Amém? Porque você vai ser resposta de Deus para aquela pessoa que está com depressão lá na sua rua.
Você vai ser resposta de Deus para aquela pessoa que está dizendo: eu estou pensando em tirar minha vida, eu estou pensando em desistir de tudo, eu estou pensando de mudar de cidade, eu estou pensando de sair dessa igreja. Vencedores são encorajadores. Você vai dizer: você não vai não, que eu não deixo você ir não, eu não deixo você sair daqui não, você é filho, você é filha, você vai permanecer, nós vamos orar juntos, nós vamos crer juntos. Nosso Deus é um Deus de milagre, nosso Deus é um Deus que faz acontecer, amém? E Ele vai usar vocês aqui, amém? Então olha lá, estamos quase acabando agora, vamos lá, cadê o texto? Tablet é uma bênção, que às vezes some. Olha só. Então, depois que Jesus chorou, né? Por isso que eu digo que ele estava indignado. Então, novamente, Jesus se indigna em seu espírito e, comovido, dirige-se ao sepulcro. Era uma gruta na rocha com uma pedra fechada à entrada. Determinou-lhe: tirai a pedra. Preveniu-lhe Marta, irmã do falecido: Senhor, ele já cheira mal, pois já passaram 4 dias. Encorajou-a Jesus: eu não te falei que se crerdes, verás a glória de Deus? Deus já te falou que se você crer, você vai ver a glória de Deus. Deus já te falou que você vai fazer coisas maiores do que a que ele fez. Deus já te falou que se você pedir, Ele vai te dar as nações por herança. Se Deus já te falou, o que está acontecendo? Você esqueceu o que Deus disse. Por isso está sofrendo. Porque no momento que você se lembrar do que Deus disse, lembra da palavra de Gade, no momento que ele se lembrasse que a palavra do pai dele disse: tu vai sofrer, vai vir gente contra você, tu vai cair, vai ser destruído, mas no final você vai vencer, e você vai perseguir, você vai conquistar. Deus estava dizendo a ele: olha, eu estou te encorajando, eu não te disse que se você creres verás a glória de Deus? Versículo 41, então tiraram a pedra da entrada do lugar, onde o homem morto estava deitado, e Jesus, levantando os seus olhos aos céus, agradeceu. Olha só, quem aqui já agradeceu em situações difíceis? Já pensou? Você perdeu uma coisa, bateu o carro, motor bateu, perdeu alguma coisa grande, né? Uma bênção grande vem para você e foi travada pelo inimigo, coisa grande, e aí você tem a oportunidade, duas as coisas, ou reclama e fica indignado: esse capeta, esse diabo é sem vergonha mesmo, ou senão você para e diz: olha, a bênção veio para mim, ela vai chegar em mim, porque Deus mandou. Chegando ela em mim, glória a Deus. Não chegando também, glória a Deus. Eu vou agradecer a Deus. Eu fiz isso recentemente e continuo fazendo. Senhor, glória a Deus, eu vou me alegrar em Ti. Eu não vou permitir que nada me desanime. Eu não vou permitir que bênção nenhuma seja maior do que o abençoador na minha vida. Deus é comigo. Se Deus é por mim, quem será contra mim? Não existe nada mais importante do que a bênção de Deus na sua vida, que a presença dele na sua vida. Não existe riqueza maior. Já fizeram estudos científicos que a pessoa, para ser feliz, sabe o que ela precisa? Do básico. Por isso que um milionário às vezes tem tanta depressão e dificuldade às vezes, mas chegaram numa conclusão que se você tiver o que comer, beber e roupa para vestir, é por isso que você vai na casa de alguém humilde, ela está bem feliz. E às vezes você vai na casa de alguém muito rico, que tem muita coisa, e o camarada não está feliz, tá? Quem nunca experimentou ter, acha que quando tiver muita coisa vai ser feliz. Não, a felicidade verdadeira está em Cristo Jesus. Mas no tocante a coisas, você tendo o básico para viver e comer e se vestir, já é o suficiente para você ser feliz. Claro que tendo Jesus, né? Você tendo Jesus, isso já é o suficiente. Deus quer que você tenha mais, que você prospere, que você abençoe outras vidas, sim. Só que a felicidade não está no tanto de coisa que você vai ter. Você não vai ser mais feliz o dia que você tiver uma Ferrari. Não, não é isso. Não é isso que traz felicidade. É você valorizar mais o que você tem com você. Olhe para o seu redor, veja seu filho, veja sua família, veja o que você tem. Valorize mais essas coisas. Que isso já é motivo de grande felicidade. Às vezes a gente não é feliz porque a gente está olhando para o que eu não tenho. Ainda, né? Que Deus vai tirar. Mas não olhe para o que você não tem ainda. Olhe para o que você tem e agradeça. Obrigado porque eu tenho isso. Obrigado porque eu tenho esse celular. Obrigado porque eu tenho essa Bíblia. Porque eu tenho um filho maravilhoso. Obrigado pelas oportunidades que o Senhor tem me dado. Glória a Deus. E eu vou lutando.
Vou lutando para conquistar mais, mas sendo grato a Deus, amém? Então, ele disse assim, ó, 41, então tiraram a pedra da entrada do lugar onde o homem morto estava deitado, e Jesus, levantando os seus olhos aos céus, agradeceu. No momento de dificuldade, no momento onde todo mundo estava chorando e reclamando, Jesus agradeceu. Pai, dou-te graças, porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves, mas disse isso por causa da multidão que está ao meu redor, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito estas palavras, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Então o homem que havia morrido saiu da gruta, tendo os pés e as mãos atados com faixas de linho e o rosto envolto com um pano. E Jesus orientou-os: retirai as faixas dele e deixai-o seguir. Querido, não existe nada impossível para Deus. Diga assim: não existe nada impossível para Deus. Não culpe, diga comigo, não culpe ninguém pelos seus erros ou pelas suas dificuldades. Não culpe ninguém. Lute, ajude a ser um transformador de vidas. Ajude as pessoas a verem que existe uma luz no fim do túnel. Aprendeu com Gad, ia passar por dificuldades tremendas, mas no final iria vencer. Eu não sei qual é a sua luta que você está passando hoje, mas não desista. Eu creio, eu digo a você com todo carinho, eu não sou o motivo da sua luta. Eu posso ser, você nem imagina, mas eu tenho quase certeza que eu posso não ser a maior, mas eu sou uma das pessoas que mais ora por você. Eu não sei se tem pessoas que oram por você. Eu creio que sim, que na família sempre tem. Mas uma coisa eu posso dizer para vocês: eu oro por todos vocês aqui da igreja. Oro mesmo. E o desejo do meu coração é que cada um aqui possa entrar no centro da vontade de Deus, ser próspero, ser alegre, ser curado. Entenda isso. Se tem alguém que tem questão de orar por vocês, eu faço questão. Eu peço os relatórios das células, eu intercedo pela igreja. Eu oro o dia todo, quando eu chego na igreja, vocês oram que vocês fizessem nota, porque às vezes eu não estou aqui adorando, mas eu estou ali clamando de joelho pelo culto da noite, para que Deus venha falar comigo de alguma forma e Deus abençoar a sua vida. Eu ainda estou orando, ainda estou espírita. Às vezes eu estou lá ouvindo louvor aqui, dando glória e me enchendo para trazer uma mensagem que possa transformar. Que não seja somente um estudo, mas que seja uma palavra realmente de incentivo para você continuar no meio do desânimo, no meio do que as pessoas estão dizendo que não vai dar certo, que já morreu, que já acabou. Eu repreendo em nome de Jesus toda palavra contrária. Deus vai te levantar, Deus te chamou com um propósito, vai dar certo. Não desista, não desista. Quando você quiser algum conselho, alguma orientação, fica depois do culto, eu oro com você, eu faço questão de orar com as pessoas e ministrar. Agora a decisão é sua, de crer, decida que você é um vencedor. E se você é um vencedor, você vai ser alguém que vai encorajar outros a vencer, amém? Eu quero pedir para a igreja ficar de pé. Nós estamos encerrando. Glória a Deus, 2 minutos antes ainda. Normalmente eu tenho acabado mais cedo, mas 2 minutos antes da hora de acabar. Feche os seus olhos agora. Eu li para vocês um texto que está em capítulo de João, capítulo 1, versículo 12. Todos aqueles que o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Essa é uma oportunidade para você receber Jesus. Se você está aqui nessa noite e quer reconciliar com Deus, ou quer entregar a sua vida para Jesus, vem aqui na frente. Eu vou orar com você. Todas as coisas mudam quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, quando nós reconciliamos com Ele. Ele é aquele Deus que faz até o morto ressuscitar. Se você quer essa bênção na sua vida, se você quer essa intercessão, né, de Deus, que a Bíblia diz que Jesus está à destra de Deus e intercede por nós. Se você veio aqui nessa noite e sente vontade de reconciliar, glória a Deus. Estavam escondidos ali que eu nem vi, viu? Eita, Jesus bom. Glória a Deus, aleluia. Obrigado, Jesus. Obrigado, glória a Deus, aleluia. Eu vou orar, tá certo? E eu queria pedir para vocês estarem orando, chamar o ministério de louvor para orar. Fica na intercessão, coloca as mãos para frente, eu vou orar
com meus filhos, né? Que são meus filhos, né? Que eu amo muito. E acredita, eu preguei o culto todo olhando para lá e não vi vocês. Deus ama vocês muito, viu? E eu também. E eu quero orar com vocês hoje, declarar que a partir de hoje, toda tristeza e tudo aquilo que está vindo contra vai sair, porque o melhor está para vir, amém? O melhor está por vir. E eu queria pedir que o Ministério de Louvor pudesse cantar alguma coisa, enquanto eu vou orar com os irmãos, e logo em seguida nós vamos abençoar a nossa volta de casa. Nosso amigo Santo Espírito, venha aquecer os corações. Vem com cura em todo o teu poder. Vem manifestar os teus sinais. O que dizer, o que fazer quando ele vem aqui? Mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez aqui. O que dizer, o que fazer quando ele vem aqui? Mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez aqui. Nosso amigo Santo Espírito, esperamos pelo teu soprar. Com teu olho venha nos ungir. Queridos, eu vou fazer o seguinte agora. Coloca a mão para frente, nós vamos estar encerrando o culto para acabar na hora. E fazer o seguinte, quem precisar de oração, o Ministério do Louvor vai continuar cantando aqui. Você vai poder voltar para sua casa. Mas quem precisar de oração, quiser uma oração, pode vir para frente, que nós vamos orar. E eu vou orar liberando as pessoas que precisam ir para casa, amém? Senhor, muito obrigado por esse culto de hoje. Muito obrigado pela tua unção que quebra todo jugo. Obrigado, Senhor, porque o Senhor libera milagres quando nós cremos em milagres. E eu creio em milagres, Senhor. Eu creio que tu és capaz de fazer milagre como o Senhor fez. Continua fazendo e vai fazer na vida de todos aqueles que escutaram essa mensagem aqui e nas suas casas, Senhor. E que nós possamos estar atentos à tua voz e obedecer, fazer aquilo que o Senhor nos chama para fazer, dar aquilo que o Senhor nos chama para dar, fazer
o teu coração transparecer através das nossas vidas, Senhor. Espírito Santo, leva cada um agora para suas casas, debaixo de graça, de saúde, que a graça e a comunhão do Espírito Santo repouse sobre a vida de cada um, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia.